Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Quantos estão aí, foram renovados, né? Pelo poder do Espírito Santo, né? Nós oramos e louvamos. E Jesus quer continuar falando conosco, né, irmãos? Pela palavra agora, vamos nos alimentar do verbo, em nome de Jesus. Uma breve oração, irmãos, para a gente iniciar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, como louvamos. Que o Senhor possa, Jesus, neste momento, Pai, neste momento, Senhor Jesus, falar conosco, Pai. Falar com a Tua igreja, Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos ouvir o conselho de Deus, ouvir a correção de Deus, ouvir os ensinamentos do nosso Pai. Senhor Jesus, estou aqui como um canal, como um instrumento, Senhor Jesus, a ser usado pelo Senhor, Pai. Que nossos ouvidos venham estar abertos, Senhor Jesus, nossos corações quebrantados, a terra preparada para que a semente, Jesus, venha cair, venha frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra, né? 1 Coríntios 9, em nome de Jesus. Nossos irmãos, né, estão nos visitando, glória a Jesus. Nosso irmão Doni está ali, né, irmãos? Olha que benção, né? Veja que a oração dos irmãos, né, tem poder, né, irmãos? Os irmãos creem que foi a oração dos irmãos? A irmã Nena, né? Uns dias atrás estava também no hospital, internada, está aqui hoje, né, irmãos? Os irmãos estão aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Veja que os irmãos, né, os irmãos intercederam, os irmãos, é o que a palavra vai falar hoje, né? Os irmãos se absteram, né, do seu tempo para estar intercedendo pelos irmãos. Isso é uma bênção, irmãos. Vamos ler aqui, ó, irmãos, 1 Coríntios 9, versículo 25. Diz assim: todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Uma coroa incorruptível. 26. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Até aqui. Então, irmãos, quantos lutaram para estar aqui hoje? Quantos receberam aí um conselho, né, da sua carne, da vontade da sua carne? Hoje tem culto. Ah, não quero ir não. Hoje tem culto, será que eu vou, não vou? Quantos receberam esse conselho para não estar aqui hoje? Quantos enfrentaram lutas, empecilhos, embaraços para não estar aqui hoje? Então, irmãos, a nossa luta, irmãos, é constante. A luta do cristão é constante. A luta do cristão para buscar as coisas de Deus, aquilo que é do alto, é constante. E a luta do cristão, irmãos, é dominar a si mesmo. Dominar suas vontades, seus desejos. Domínio próprio. É o último fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Domínio próprio. Então, irmão, a gente que luta, a gente que está batalhando, a gente precisa se abster. A gente precisa renunciar certas coisas.
A gente precisa dominar. A gente vai ler lá aqui em Coríntios mesmo, 6, que tudo é lícito. Põe a sua mão aí, vamos lá, para a gente ler. Mantenha a sua mão aí, é 1 Coríntios 6, versículo 12. Mantenha a sua mão aí em 1 Coríntios 9, que a gente vai voltar. Ó, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, irmãos, tem coisas que são lícitas, mas que a gente vai se abster. Porque essas coisas vão querer dominar a sua vida. Essas coisas vão querer roubar a sua vida, roubar o tempo que você tem que ter com a palavra, roubar o tempo que você tem que vir para a igreja, o tempo de comunhão com Deus, o tempo de comunhão com os irmãos. Então tem coisas, irmãos, que são lícitas, não são pecados, mas você tem que se abster. Você tem que deixar, senão se torna pecado. Porque você vai estar fazendo certa coisa e vai estar deixando, abandonando a fé, abandonando a Deus, deixando as coisas de Deus de lado. E se torna pecado. Você acaba morrendo, se esfriando. E não é isso que Deus quer. Então, voltando lá, irmãos. 1 Coríntios 9. Eu não pus a mão, né? Tenho que folhear aqui. Olha só, 25. Todo aquele que luta em tudo se abstém, em tudo se domina. Irmãos, a gente vê exemplos, né? Figuras. A gente vê atletas. Pegar figura de atletas. Jogadores. Eles têm que se abster, irmãos. Ele tem que se abster muitas das vezes de alimentos, se abster do tempo de lazer, se abster de sair, né, lazer. Tem que se abster, irmão, do caldo lá. Eu sempre erro. É mocotó, né? Eu falo às vezes motocó. Tem que se abster. Irmãos, nós não é diferente. Não é diferente. A gente precisa deixar coisas que nos atrapalham. A palavra fala, examine-se o homem a si mesmo. Então a gente precisa se examinar, entender e compreender aquilo que nos atrapalha. Aquilo que faz com que não venhamos orar. Aquilo que faz com que não venhamos estar aqui nos cultos. A gente precisa entender. Às vezes tem coisas que nos atrapalham de estar aqui nos cultos, irmãos. E às vezes é coisa boba que nos atrapalha de estar aqui buscando a Deus, buscando a força, buscando o Espírito Santo, a graça de Deus. Às vezes tem coisas que impedem de você ler a palavra, de orar. Às vezes tem coisas, irmãos, que impedem de você amar seu irmão. Às vezes o irmão vai lá e acaba fazendo alguma coisa que é pequena. Que é coisa pequena, irmãos. E isso gera em você uma barreira que não permite amar o irmão. Aí a palavra fala, perdoa. Então, irmãos, tem coisas que a gente tem que dominar. Dominar. Às vezes, a nossa carne, irmãos, tem muita coisa que a gente precisa dominar. É difícil, né? Tem gente que precisa dominar a língua. Fala demais, fala demais, mente demais, ela fala mal, ela dissemina a discórdia. Tem gente que precisa dominar seus pensamentos. Muitos pensamentos pecaminosos. Precisa
dominar seus membros. Às vezes tem gente que tem vícios, precisa se dominar. É difícil, irmãos. Mas o Espírito Santo, irmãos, está aí. Jesus está aí para te ajudar. Para sustentar a sua vida, para fortalecer, para te ajudar a ter domínio próprio. Faz o teste, irmãos. Os irmãos vão confirmar. Às vezes você vai fazer um jejum e é só se abster de alimento. Aí naquele dia aparece lá uma lasanha. Parece um... Não é difícil, irmãos? Você renunciar àquela vontade, àquela fome. E é só a fome. Algo do corpo, né? Que nós precisamos, nós necessitamos. Mas às vezes está ali para fazer o jejum, algo espiritual. E vem a tentação, e vem a luta. É difícil dominar, irmãos. Mas Jesus nos chama para sermos a imagem e semelhança dele. E tem coisas na nossa vida que nós não precisamos deixar. Então irmãos, continuando. E essas pessoas, né, que lutam, né, eles para alcançar uma coroa que é perecível, uma coroa que perece, uma coroa corruptível. E nós, irmãos, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre, uma coroa incorruptível, irmãos. Então, irmãos, vocês estão lutando não é por qualquer coisa não, irmãos. Vocês estão aqui hoje, irmãos, não é por qualquer coisa. Vocês estão aqui hoje não é em vão. Não é em vão, vocês estão lutando hoje aqui, para estar aqui, por algo que é incorruptível, que durará para sempre, irmãos. 26. Portanto, corro não como indeciso, combato não batendo no ar. Então Paulo, irmãos, ele está querendo dizer que ele não tem dúvida a fé que ele tem. Ele está combatendo, crendo no seu Deus. Ele está combatendo, crendo na palavra, no evangelho que ele recebeu. Então, eu não devo combater, eu não devo, irmãos, estar aqui com dúvida. Eu não devo estar aqui indeciso. Eu tenho que saber quem eu sirvo. Eu tenho que entender quem é o Pai de Jesus. Eu não posso ter dúvida. Os irmãos têm dúvida quem é o Pai de Jesus? Os irmãos têm dúvida quem operava lá atrás? É o Pai de Jesus que operava lá? Não. Então, eu combato, irmãos, crendo, confiando em Jesus, tendo fé em Jesus. Eu não vou combater. Veja, irmãos, você vai para uma luta, irmãos. Você vai para uma luta que você não está aparelhado, que você não tem confiança, que você não tem força. Você vai para uma batalha dessa que você está sem nada, que você não tem confiança. Não. Você vai perecer, você vai sofrer. Você tem que confiar, irmãos. Nessa luta que o irmão enfrenta, você tem que confiar quem está com você. Você tem que confiar que Deus está ao seu lado, que Deus está batalhando junto com você. Então você não é indeciso. Você tem outra palavra? Você não tem duplo ânimo. Então, irmãos, ao lutar, você tem que confiar. Você não pode lutar e bater ao vento, bater no nada. Os irmãos sabem quem é o seu adversário? Quem é o seu adversário, irmãos? Alguém ouviu? Ninguém ouviu. Fala aí novamente, irmãos. Quem é o seu adversário? Está bem baixo ainda. Os irmãos, parece que os irmãos não louvaram, não deram aquela voz tão alta, né? Parece que os irmãos não estão cheio do Espírito Santo. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá, irmãos. Quem é o seu adversário? Satanás, o diabo. Então, irmãos, você não vai bater ao vento. Você tem um adversário, você sabe quem você está lutando. A sua luta, irmãos, não é contra a carne, o sangue. A sua luta é contra os principados.
E para você lutar contra esses principados, irmãos, quem é que tem que estar forte na sua vida? É o seu espírito ou a sua carne? Então você vai ter que se abster. Você vai ter que renunciar muitas das coisas que a sua carne vai querer, para o seu espírito estar forte, para o seu espírito estar firme, firme como nós louvamos nas promessas de Deus. O seu coração tem que estar firme em Deus. Então você tem que sustentar o seu espírito, tem que alimentar mais o seu espírito do que a sua carne. Porque nós temos que dominar a nossa natureza humana, a nossa carne. Porque a nossa natureza humana vai querer muitas coisas, e se eu deixar ela querer essas muitas coisas, a nossa carne vai estar mais forte e nosso espírito vai estar mais fraquinho, murcho, magricelo, não comeu um caldo de mocotó. Falei isso aí? Mocotó. Irmãos, então os irmãos têm que alimentar o seu espírito e se abster muitas coisas da sua carne. 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a? O que é subjugar, irmãos? O que é você subjugar o seu corpo e reduzir a servidão? Peguei aqui um significado. Subjugar, né? Reduzir ou render-se à obediência, às ordens, à vontade de alguém. Então eu vou subjugar meu corpo ao quê? A obediência. A obediência a quem? A Cristo. Eu vou subjugar o meu corpo à vontade de quem? A minha vontade? A vontade da minha carne? A vontade de Deus, nosso Senhor Jesus. Eu vou subjugar o meu corpo. Quer dizer o quê? Que eu vou pegar, vem cá meu corpo, vem cá minha boca, meus ouvidos, meus olhos, vem cá. Ó, você vai fazer isso agora. Você vai olhar para isso, para alguém, para Cristo. Ó, você vai ouvir as palavras de Jesus. Você vai ouvir o que é do alto. Você não vai ouvir mais coisa mundana. Você vai pegar sua boca, ó, você vai... vem cá a língua. Você segura a sua língua, morde a sua língua aí. E vai, ó, você vai falar... Você não vai falar mais palavras torpes. Você vai falar o que é de Cristo. Você vai falar o que é do bem. Isso é subjugar, irmãos. É você pegar a sua carne e segurar as rédeas dela. É você pegar, irmãos, é como uma palavra servidão aqui, é você escravizar ela. No bom sentido, né, irmãos? Você vai pegar ela, ó, você vai, de uma certa forma, você vai mandar nela. Então, irmãos, não é fácil, né? Como eu falei, não é fácil você, no momento ali da ira, você dominar, né? Às vezes você sai falando a torta direita, não é fácil, mas o domínio próprio é um fruto do Espírito, irmãos. Lá em Gálatas, é o último fruto do Espírito. Não sei se é na ordem, mas é um fruto do Espírito. E esse fruto, irmãos, tem que ser gerado em nossas vidas. Esse fruto, irmãos, tem que aparecer em nossas vidas. Se a minha fraqueza é minha língua, esse fruto tem que surgir, eu tenho que dominar minha língua. Dominar meus membros, meus pensamentos, minhas vontades, é domínio próprio, é um fruto do Espírito. Esse fruto não pode deixar de surgir em nossas vidas, irmãos. Então eu devo buscar. Se eu não tenho domínio próprio, se eu deixo ainda minhas vontades, meus desejos surgir na minha vida, né, irmãos? Deixo ela dominar, né? Eu preciso buscar o Espírito Santo mais. Eu preciso me encher mais da graça de Deus. Eu preciso buscar mais. Os irmãos estão entendendo? Então é necessário, irmãos, é necessário que eu venha combater, continuar lutando, me abstendo. Porque nós somos o que, irmãos? Nós somos luz.
As boas obras, irmãos, é a luz em nossas vidas. Nós temos que praticar as boas obras. O mundo, irmãos, lá em João 3, vai falar que o mundo ele já está condenado, porque eles não creem em Jesus. O mundo, eles precisam crer em Jesus, buscar a Jesus. Mas aí fala lá, eles não vêm para a luz, porque as suas obras é o quê? Suas obras é más. Eles não vêm para a luz, irmãos, porque eles querem deixar a carne dominar a vida deles. Eles querem deixar os seus pecados conduzir a vida deles. E nós, irmãos, nós viemos para a luz. Nós não estamos aqui na luz, irmãos. Nós não recebemos a luz. Nós não recebemos Jesus e hoje nós somos filhos por causa do seu poder. Então, irmãos, eu devo dominar. Eu devo lutar. Nós somos, irmãos, nós fomos chamados para batalhar, para lutar. E um soldado, irmãos, um soldado que vai para a guerra, irmãos, ele se abstém do quê? Da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Se abstém, né? Eu citei aqui o exemplo do atleta, mas um soldado, ele se abstém da sua cama, ele vai, muitas das vezes, vai para a guerra, ele vai dormir no chão. Então, irmãos, a gente está numa batalha, numa guerra. E a gente não deve vacilar. A gente não deve estar desapercebido. A gente não deve estar dormindo, porque a batalha é de dia e de noite. A nossa batalha, irmãos, é constante. A gente não vê, mas aqui, irmãos, no espiritual, está acontecendo uma batalha, irmãos. Uma batalha para você entender a pregação. Uma batalha para você estar atento às palavras de Jesus. Então é constante, irmãos. A batalha, ela não para e você não deve fraquejar, você não deve desanimar. Você não deve, irmãos, retroceder, parar, mas continuar em frente, batalhando. Aqui mesmo, no capítulo 10, a gente leu lá em 1 Coríntios 6, aqui no capítulo 10, versículo 23, vai falar a mesma coisa. Olha só. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas. Como está na versão dos irmãos aí? Leem todos juntos. Em nome de Jesus, irmãos. Todos juntos? Está igual. Então, irmãos, nem tudo, irmãos, convém. Nem tudo vai edificar a sua vida. Essas coisas que são listas, ao contrário de edificar, vai destruir, vai derrubar aquilo que você estava construindo em Cristo. Então, os irmãos, é necessário que Jesus venha conduzir, como nós louvamos, Espírito Santo venha controlar, venha dirigir o meu ser. Olha só, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 20. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem. O seu corpo é seu, irmão? Outra palavra vai dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo, irmãos, é de Deus. É de Deus. A vontade de Deus é a mesma vontade que a minha, que a sua? Eu
Creio que não. Vai ter uns salmos que fala: os caminhos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, irmãos, tem um louvor também que fala do Fernandinho que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Quer dizer o quê? O desejo, as vontades de Deus são maiores que a nossa. Então, irmãos, eu devo andar agora para Cristo. Eu devo fazer a vontade de Cristo, né? Nós vamos subjugar nosso corpo, a vontade de Deus, a obediência a Deus. Então nós, irmãos, não podemos andar por nós mesmos. Se eu for fazer alguma coisa que é lícito, eu preciso pensar, meditar, ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você. Se não é lícito, se não convém, se não vai edificar a sua vida. Os irmãos já tiveram essa experiência? Ouvindo a voz de Deus? Você foi fazer alguma coisa lá e Deus falou, ó, não faça. Não vai. Então, irmãos, Jesus fala. Jesus vai falar. Jesus vai te orientar. Jesus vai te ensinar. Amém, irmãos? Porque esse é o papel do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele zela por nós, Ele cuida de nós. Ele não quer que nós venhamos cair, irmãos. Ele não quer que nós venhamos pecar. Ele não quer muito menos que nós venhamos para perecer e para o inferno. A gente está lutando, irmãos, para ir para onde? O céu. A nova Jerusalém celestial. Nós estamos lutando por uma coroa, irmãos, incorruptível. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar?